Oi, oi, sextuano, tudo bom? A Prof tá por aqui gravando um vídeo pra vocês, isso é novidade pra vocês, mas a Prof toda a prova, época de prova simulada, ela vai colocar pra vocês um link com esse vídeo pra ter essas revisões pra vocês escutarem e também usar o conteúdo que tá no caderno, as revisões e tudo mais. Então, para essa prova nós temos de conteúdo a camada da terra, os tipos de rocha e ali saber o que é fósseis, aonde a gente encontra eles. Então, as camadas da Terra elas são divididas em crosta terrestre, manto e núcleo. O crosta terrestre é a nossa camada mais externa, tá? Então, essa camada mais externa, ela vai ser a mais fina também, que vai chegar no máximo a 70 quilômetros de espessura. É onde a gente encontra nossas rochas, nossas montanhas, nosso solo, tá? E essa camada, essa crosta terrestre, ela é dividida em crosta oceânica e crosta continental, tá bom? A gente tem também, lá embaixo dessa crosta, a gente tem as placas tectônicas. E essas placas tectônicas, quando elas se chocam, acontecem os terremotos, a formação dos vulcões, formações de ilhas, acontecem as formações de fossas, que é o contrário, quando forma um vulcão é para cima, quando forma uma fossa é para baixo. Então elas se movimentam sobre o magma bem lentamente, fazendo esse movimento sobre o magma, e esse movimento pode gerar alguns fenômenos naturais, como esses vulcões, as erupções, tsunamis, tá? E essa medição que a gente faz, a gente usa um aparelhinho chamado sismógrafo, tá? Ele que mede essa vibração dessas placas tectônicas para saber se elas se movimentaram muito ou não, tá bom? Logo abaixo dessa placa tectônica a gente tem um manto. O manto ele vai ser a camada mais espessa que a gente tem das 3 camadas. Ele vai ter uma espessura de quase 3.000 metros e dividido em manto superior e inferior. E esse manto é formado de rochas derretidas, chamadas de magma. E quando vem lá para a Terra, ela vai formar nossas rochas magmáticas. E lá dentro a gente tem o núcleo. O núcleo é a camada mais interna da atmosfera, é a camada mais quente da atmosfera não, do nosso planeta, né? E a camada também que sofre mais pressão. E ela é formada por níquel e ferro, tá? A parte do núcleo interno é formada de ferro e níquel sólidos. A parte externa é de níquel e ferro derretidos, que a gente chama de NIF. Lembra do nosso NIF? Lá na crosta terrestre, quando a gente volta para a crosta terrestre, a gente vai falar das rochas. 3 tipos de rochas que formam essa crosta terrestre: magmáticas ou ígneas, metamórficas e sedimentares. As magmáticas elas são formadas pelo magma. Esse magma forma essas rochas magmáticas, que vêm das erupções vulcânicas, quando esse magma que sai de dentro lá, de onde está o manto, vem para fora e ele se resfria, ele vai formar a nossa rocha, magmática. A magmática intrusiva é quando o resfriamento dela acontece internamente ao vulcão. Quando a magmática é extrusiva, o resfriamento é externamente ao vulcão. Bom? Vamos lá, exemplos de magmática: basalto, a gente tem o granito, a gente pode ter também a diorita, a obsidiana, que vocês me perguntam. E daí a gente tem as rochas sedimentares. São as mais fragilzinhas desse trio, tá? Elas são feitas pela desgaste e fragmentação das outras rochas. Então, esses fragmentos, esses pedacinhos, esses sedimentos vão vindo e vão formando e vão dar origem a outras rochas que eles vão se sobrepondo. E essa sobreposição faz uma pressão ali. A gente tem 3 etapas que formam essas rochas: a sedimentação, que são esses pedacinhos que são transportados através da água, do vento, tá? A compactação, que quando eles se acumulam e acontece uma pressão uma sobre a outra, e a cimentação, que é como se a gente passasse um cimento, que a gente selasse essas rochas através de minerais que vão manter elas unidas sem que elas se desfaçam. Elas têm essas camadas, cores diferentes por causa de minerais diferentes, e elas também são conhecidas por fixar ali
os vestígios de animais e vegetais, que são os nossos fósseis. Então, os nossos fósseis são esses vestígios de animais e vegetais que mantém a nossa rocha ali. Qual rocha? Sedimentar. Os fósseis são rochas? Os fósseis não são rochas. A gente encontra ele nas rochas sedimentares. Etapas das sedimentares: sedimentação, compactação e cimentação. Tá bom? Exemplo, nós temos o carvão, a argila, o arenito, o calcário, tá bom? As metamórficas, lembra que a prof falou que mórfica é forma e meta é mudança? Então acontece essa mudança na forma das rochas. Com a ação do tempo, essas rochas vão sendo afundadas por erosão, são levadas até o fundo de volta do solo, chegam próxima à camada do manto novamente, e devido à pressão e à temperatura, lembra que a cada mais que a gente vai entrando na nossa crosta terrestre, vai ficando mais quente e a pressão vai aumentando. Então, essa alta temperatura e essa alta pressão vai alterar o quê? A textura e a dureza dessas rochas. Essas rochas vão ser as mais firmes que tem dos três grupos, tá? Então, a gente tem as magmáticas formadas do magma, as sedimentares formadas dos sedimentos e as metamórficas que sofrem alta temperatura e alta pressão, formando essas novas rochas que a gente tem como exemplo o mármore, o gneiss, tá? Que a gente falou bastante em sala. E os fósseis que a prof falou, e vai relembrar mais um pouquinho, eles são formados nas rochas sedimentares e eles são vestígios de animais e plantas que são fixados, compactados nas rochas. Alguns vestígios mais de coluna vertebral, de algum pedaço do animal, alguma coisa assim de planta, beleza. Mas também pode ser só um carimbo, tá, pessoal? Então lá, relembrando as camadas, falamos do que são formados, as placas, tudo bonitinho. E é isso. A prof vai colocar, além dessa videozinho que vocês já estão vendo, tem também a revisão lá no site. E a revisão que a prof também já fez em sala e colocou no caderno. Tá bom, meus amores? Beijo!